Fala, galera! Já chega deixando o like porque hoje o vídeo tá pesado de informação, de bastidor, de zoeira e de emoção. O Flamengo não só segue firme na temporada como ainda movimenta os bastidores com decisões estratégicas que vão fazer toda a diferença nos próximos meses. E enquanto isso, tem rival sendo eliminado da Libertadores e virando motivo de piada na internet inteira. É aquele combo que o torcedor rubro-negro adora: Mengão se organizando, planejamento avançando e os outros, tropeçando feio. Para começar, o Flamengo atendeu a um pedido direto de José Botto, que agora passa a contar com um novo aliado dentro da estrutura do clube para facilitar e agilizar as negociações. Esse movimento pode parecer simples à primeira vista, mas tem um impacto direto na forma como o clube vai lidar com compras, vendas e cumprimento de metas contratuais. A ideia é profissionalizar ainda mais esse setor e evitar que o Flamengo perca dinheiro por falta de controle ou organização. E, convenhamos, isso já era mais do que necessário. Mas calma que eu já volto nesse assunto. Porque antes disso a gente precisa rir um pouco. E sabe de quem? Claro, do Botafogo. Rapaziada, é inacreditável o que aconteceu. Os caras começaram o ano falando grosso, metendo banca que agora ia. Recopa, Supercopa, Brasileirão, Libertadores, pareciam prontos para conquistar o mundo. Aí perderam a Recopa, tomaram ferro na Supercopa e disseram que isso tudo não valia nada, que o foco era mesmo a temporada a partir de abril. Estamos em agosto. E adivinha? Continuam sem jogar absolutamente nada. Ontem, o vexame foi completo. O Botafogo foi até Quito, enfrentou a LDU e tomou 2 gols sem nem conseguir reagir. Eliminados nas oitavas de final da Libertadores. E olha, sejamos justos aqui, não foi nem uma atuação desastrosa. Eles até tentaram, mas faltou qualidade, faltou intensidade, faltou alma. A LDU fez o básico, aproveitou as chances e garantiu a classificação. E aí a gente volta naquela discussão que não pode parar: SAF funciona mesmo? Porque o exemplo do Botafogo tá aí. O time foi montado, ganhou fôlego, encantou por alguns meses, mas bastou o primeiro desmonte para desandar tudo. É o risco de ter dono. Quando o investidor resolve recuperar o que colocou, vende todo mundo e pronto. Acabou o projeto. E foi exatamente isso que aconteceu. Jogadores importantes saíram, a espinha dorsal do time se desfez e o Botafogo voltou a ser o que era antes, um time instável, sem perspectiva, dependente de lampejos. Isso reforça ainda mais o que a torcida do Flamengo já vem dizendo há tempos: o Mengão não pode virar SAF. Com todo o respeito, o clube tem uma gestão muito mais sólida, uma estrutura construída a longo prazo e um projeto que vai muito além de uma temporada de empolgação. Enquanto isso, do nosso lado, tudo caminha dentro do esperado. E agora o Flamengo já sabe quem vai encarar nas quartas de final da Libertadores: o Estudiantes, da Argentina. Vai ser pedreira, claro, mas o Mengão tá pronto. Do outro lado da chave, o Palmeiras pega o River Plate, e o São Paulo vai encarar a LDU. Ou seja, temos aí 3 brasileiros, 4 argentinos e um equatoriano vivos na disputa. Clássicos sul-americanos de peso, confrontos históricos que prometem incendiar as próximas semanas. Os jogos estão marcados para acontecer entre os dias 16 e 22 de setembro, e a expectativa é de casa cheia, tanto na Argentina quanto aqui no Maracanã. Inclusive, falando em Maracanã, a emoção tomou conta da torcida essa semana com uma postagem especial do Arrascaeta. O craque uruguaio publicou uma foto com Bruno Henrique logo após a classificação para as quartas. E não foi qualquer imagem. Era um abraço sincero, daqueles que mostram o quanto esse elenco é unido. Arrasca escreveu: aproveitar o momento é desfrutar de cada instante que ficará congelado no tempo e sempre vivo na memória. E dá pra ver que foi de coração. Esse tipo de sentimento mostra o quanto o grupo tá fechado, focado e disposto a brigar por mais títulos esse ano. Quando os líderes do elenco demonstram esse tipo de conexão, o reflexo dentro de campo é imediato. Mas nem tudo são flores. Matheus Gonçalves, uma das grandes promessas da base e que já vem sendo utilizado no time principal, acendeu o sinal de alerta no departamento médico.
O garoto sentiu um desconforto na coxa e acabou ficando de fora do último treino antes do duelo contra o Barcelona de Guayaquil, pelo Mundial de Clubes Sub-20. Um jogo importante, que vai rolar amanhã no Maracanã, às 4h30 da tarde, e que já tem mais de 35 mil ingressos vendidos. A torcida, como sempre, tá fazendo sua parte. E a expectativa é lotar o estádio para empurrar a garotada rumo ao bicampeonato mundial da categoria. Matheus, inclusive, só foi liberado para essa competição porque Felipe Luiz entendeu que ele poderia ajudar o time sub-20 a conquistar esse título importante. Mas agora a presença dele virou dúvida. Tudo depende de como ele vai se sentir ao longo do dia. O departamento médico já está monitorando, e caso ele não tenha condições, a comissão técnica vai ter que buscar uma alternativa à altura. E vale lembrar, esse tipo de situação serve também para mostrar a importância de um elenco equilibrado, inclusive na base. O Flamengo vem tratando a formação de atletas com muita seriedade, e isso reflete em decisões como essa, onde o planejamento precisa ser rápido e preciso. E agora, sim, vamos voltar ao assunto que abre o vídeo, a movimentação interna feita pelo Flamengo para atender um pedido direto de José Botto. O clube escolheu Lucas Lima, não o jogador, mas o profissional que já estava no clube desde 2019, para assumir uma nova função de extrema importância. Ele passa a ser o gerente de negociações e contratos, atuando como uma espécie de braço direito do Botto no comando do futebol. E o papel dele é exatamente esse: organizar, monitorar, intermediar e garantir que tudo o que for assinado, seja em chegada ou saída, esteja sob controle absoluto. Esse tipo de profissional é cada vez mais comum em clubes de alto nível. E no Flamengo não poderia ser diferente. Lucas vai funcionar como uma ponte direta entre o executivo e o clube, ajudando a definir os limites de negociação, as metas que podem ou não ser inseridas nos contratos, os prazos, os valores e tudo mais que envolve o famoso negócio da bola. Por exemplo, se o Flamengo estiver negociando a compra de um jogador, é ele quem vai dizer até onde dá para ir. Se o atleta tem metas contratuais a cumprir, ele vai acompanhar de perto cada detalhe. Quantos jogos faltam? Quais cláusulas estão prestes a serem ativadas? Qual o momento ideal para acionar o clube de origem ou para cumprir com o combinado? E o mesmo vale para as saídas. Se um jogador é vendido e tem metas estipuladas, como o número de partidas, gols marcados ou assistências, Lucas será o responsável por acompanhar esses dados e cobrar, no momento certo, os valores que o Flamengo tem direito. É como se ele fosse um auditor interno, um vigia silencioso que garante que nenhum centavo seja esquecido ou deixado para trás. E o melhor, ele vai ajudar também a desafogar outras figuras importantes do departamento de futebol, como o Alfredo, que até então acumulava diversas funções, mas agora passa a se dedicar exclusivamente à base, substituindo Carlos Noval. O cenário é o seguinte: José Botto comanda o futebol. Lucas Lima gerencia as negociações. Alfredo foca na base. E o clube se organiza de forma muito mais eficiente. Tudo pensado para garantir que o Flamengo continue no topo, tanto dentro quanto fora de campo. E não é exagero dizer que esse tipo de movimentação, apesar de pouco visível para o grande público, tem um impacto gigantesco. São esses bastidores bem estruturados que permitem que o time siga competitivo, que os reforços cheguem com critério, que as saídas sejam bem planejadas e que cada cláusula contratual seja cumprida com precisão. E é assim que o Flamengo vai se distanciando cada vez mais dos rivais. Enquanto alguns clubes tropeçam por falta de gestão, vendem jogadores sem ter reposição ou deixam de cobrar metas por puro desleixo, o rubro-negro segue firme, criando mecanismos internos para garantir que nenhum detalhe passe despercebido. Isso é planejamento. Isso é profissionalismo. Isso é Flamengo. E para quem ainda duvida do tamanho dessa transformação nos bastidores, é só olhar o quanto o Flamengo tem conseguido manter um padrão de excelência mesmo em meio às trocas, aos desafios e aos altos e baixos naturais de qualquer temporada. Essa chegada do Lucas Lima numa função estratégica dentro do clube é mais uma prova de que o Flamengo aprendeu com os erros do passado. Não dá mais para depender da memória ou da boa vontade para garantir que os direitos do clube sejam preservados. É tudo no papel, tudo com controle, tudo com responsabilidade. Porque vamos falar a real,
o futebol hoje é muito mais do que 11 contra 11 dentro de campo. O jogo começa muito antes da bola rolar. É no contrato bem feito, é na cláusula bem pensada, é na leitura do mercado, na antecipação dos movimentos. E o Flamengo, com essa nova estrutura montada em torno do José Botto, se coloca mais uma vez na vanguarda do futebol brasileiro. É como se o clube tivesse blindado os próprios processos contra a desorganização, contra o improviso. Agora, cada negociação vai passar por um filtro. E esse filtro é técnico, é administrativo, é estratégico. E o mais interessante disso tudo é ver como esse tipo de movimentação acontece silenciosamente, sem estardalhaço, sem manchete, mas com impacto direto na qualidade do elenco, no aproveitamento da base, nas escolhas de reforços. E olha que o Botto ainda está começando o trabalho. A tendência é que, com o tempo, ele vá moldando o elenco à sua maneira, identificando perfis de atletas que encaixem no estilo do Flamengo, e, principalmente, buscando nomes que cheguem prontos para resolver. E é aí que entra a importância de um time como esse nos bastidores. Porque não adianta o Botto identificar o jogador ideal se, na hora de fechar o negócio, tudo vira bagunça. Agora não. Agora existe uma engrenagem. Enquanto isso, no campo, o Flamengo vai entrando em uma fase decisiva da temporada. A classificação para as quartas da Libertadores foi um grande passo, mas a cobrança só aumenta. O torcedor quer mais. Quer desempenho, quer entrega, quer taça. E o adversário da vez, o Estudiantes, é daqueles times que impõem respeito. Tem camisa, tem tradição, tem torcida. Mas o Flamengo também tem. E tem mais, tem elenco, tem Maracanã pulsando, tem Arrascaeta em grande fase, tem um Gabigol que, mesmo em baixa, pode decidir num lance, tem Pedro empilhando gols, tem Bruno Henrique recuperando o brilho. É uma constelação. E por falar em Bruno Henrique, essa conexão com o Arrascaeta que a gente viu naquela postagem diz muito sobre o espírito desse grupo. São jogadores que já viveram de tudo juntos. Campeonatos ganhos, títulos perdidos, lesões, recuperação, críticas, aplausos. E estão ali, firmes, abraçados, se respeitando. Isso não se compra. Isso se constrói. E esse tipo de vínculo interno pode fazer toda a diferença numa fase decisiva. Porque quando o jogo aperta, quando a perna pesa, é o companheiro do lado que dá o gás a mais. E esse elenco do Flamengo tem isso. Tem companheirismo, tem história, tem vivência. Agora, voltando a falar de base, esse Mundial Sub-20 tem uma importância simbólica que muita gente talvez não esteja enxergando. Não é só uma taça. É uma chance de testar os garotos num ambiente de pressão, num jogo com torcida, com estádio cheio, contra adversários fortes. É ali que a gente começa a ver quem tem personalidade para vestir a camisa do profissional no futuro. E o Flamengo, que já vem utilizando cada vez mais a base como suporte ao elenco principal, sabe o quanto vale ter uma geração pronta. O Matheus Gonçalves, por exemplo, já mostrou que tem potencial. Mas, ao mesmo tempo, situações como essa lesão muscular mostram que ainda existe um caminho de amadurecimento físico e mental. E mesmo que ele não jogue, o Flamengo segue forte. A base tem opções, tem talento, tem comando. Felipe Luiz assumiu a responsabilidade de conduzir essa molecada com a visão de quem já foi campeão de tudo na Europa. E o mais legal é que ele está conseguindo transmitir não só conhecimento tático, mas também mentalidade. Não é só ensinar o menino a fazer cobertura, a fechar linha ou atacar o espaço. É preparar o jogador para lidar com pressão, com crítica, com oscilação. Isso vale ouro. E por isso a gente vê cada vez mais garotos da base chegando no profissional já com a cabeça pronta. Enquanto isso, os rivais seguem tropeçando. E não é por falta de dinheiro, não. É por falta de planejamento. O exemplo do Botafogo serve de alerta para todo mundo. Não adianta empolgar num ano e desmontar tudo no seguinte. Futebol é continuidade. É gestão. É saber manter um elenco competitivo mesmo com saídas inevitáveis. E o Flamengo já entendeu isso há tempos. Cada venda é pensada. Cada reforço é estudado. E agora, com o José Botto tendo mais liberdade e mais apoio interno,
o cenário é ainda mais favorável. Essa nova fase do clube, com o Lucas Lima cuidando diretamente das metas, dos contratos e das negociações, representa um salto de qualidade. E mais do que isso, mostra que o Flamengo está se preparando para um futuro onde os detalhes farão toda a diferença. Porque hoje, no futebol de alto nível, deixar de cobrar uma cláusula contratual pode significar perder milhões. Esquecer de pagar uma meta, ou de cumprir um prazo, pode gerar punições, multas e desgastes. E com essa nova função bem definida dentro da estrutura, o clube passa a ter alguém exclusivamente dedicado a evitar esse tipo de erro. Pensa comigo, um jogador vendido com metas de desempenho. Tipo assim, se jogar 50 partidas, paga um bônus. Se fizer 10 gols, ativa outra cláusula. E assim por diante. Quem vai acompanhar isso agora, jogo a jogo, é o Lucas. Ele vai ter um painel ali, no dia a dia, controlando tudo. Faltam 15 jogos para o Wesley atingir a meta? Beleza. Anota. Quando bater, já prepara a cobrança. E o contrário também vale. Se o Flamengo contratou um atleta com metas, ele já sabe quando e como ativar o pagamento ao clube de origem. É um controle de fluxo. Um acompanhamento milimétrico. E isso tira a pressão do José Botto. Porque o foco do Botto tem que ser o futebol. Tem que ser identificar talento, conversar com empresários, observar jogos, buscar informações. Ele não pode ficar preso em planilhas, em números, em cláusulas. Agora ele tem um braço que cuida disso. E isso ajuda também o planejamento financeiro. Porque o clube passa a saber com mais clareza quanto ainda pode gastar, quanto ainda tem para receber, o que já está comprometido e o que pode ser negociado. E essa engrenagem que o Flamengo está montando é exatamente o que diferencia um clube de futebol de uma empresa mal administrada. Tem gente que pensa que futebol é só emoção. E claro que a paixão move tudo. Mas, por trás disso, tem que ter organização, senão desanda. O Flamengo hoje opera como uma grande corporação. E é isso que garante que o clube siga crescendo, ano após ano, mesmo com mudanças no elenco, na comissão técnica ou até na diretoria. E enquanto isso, a torcida faz sua parte. Quase 40 mil ingressos vendidos para o jogo do Sub-20. É muita coisa. É sinal de que o torcedor rubro-negro entendeu que não é só o profissional que merece apoio. A base é o futuro. A base é o próximo Arrascaeta, o próximo Pedro, o próximo João Gomes. E apoiar esses garotos agora é investir em títulos lá na frente. E o Flamengo está devolvendo isso com estrutura, com preparação, com oportunidade. É um ciclo. E quando tudo gira bem, os frutos aparecem. E claro, a zoeira com os rivais segue firme. Porque vamos ser sinceros, é delicioso ver o Botafogo, que no ano passado quase levou o Brasileirão, ser eliminado desse jeito da Libertadores. O contraste é gritante. E isso reforça ainda mais o que estamos falando desde o começo do vídeo. Não é só montar time. É manter. É planejar. É ter base forte, é ter categoria de transição bem estruturada, é saber investir o dinheiro certo nas peças certas. É montar elenco com visão de médio e longo prazo. E nesse quesito, ninguém no Brasil faz melhor que o Flamengo hoje. E a temporada ainda promete. O Brasileirão segue em aberto. A Libertadores esquenta nas próximas semanas. E o Mundial Sub-20 pode colocar mais um troféu na prateleira rubro-negra. É foco total, dentro e fora de campo. E com esse novo modelo de gestão cada vez mais afiado, a torcida pode ficar tranquila, o Flamengo tá em boas mãos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A FIFA causou um verdadeiro rebuliço no cenário esportivo mundial ao atualizar recentemente sua lista oficial de campeões mundiais e, de maneira inédita, enviou um comunicado direto ao Flamengo, gerando rumores e expectativas entre torcedores e especialistas. Fontes extraoficiais dentro da entidade sugerem que a atualização inclui revisões históricas que reconhecem conquistas do clube carioca que não estavam devidamente registradas anteriormente.
A repercussão entre a torcida rubro-negra foi imediata, com redes sociais fervendo em debates sobre títulos, glórias passadas e a importância do reconhecimento oficial da FIFA. Nos bastidores, comenta-se que a atualização não se limita apenas a ajustes de datas ou estatísticas, mas envolve um processo de validação histórico que, se confirmado, pode alterar a narrativa do futebol brasileiro no cenário internacional, colocando o Flamengo em destaque novamente como um dos clubes mais importantes da história do futebol mundial. Especialistas em história do esporte afirmam que este tipo de revisão é raro e normalmente envolve meses de pesquisa documental, análise de regulamentos e consultas com clubes, ex-jogadores e federações nacionais, o que deixa no ar a possibilidade de outras surpresas futuras. A expectativa é de que a FIFA divulgue uma nota oficial completa em breve, mas o simples fato de um aviso ter sido enviado diretamente ao Flamengo já é suficiente para alimentar uma onda de especulações sobre possíveis mudanças no reconhecimento de títulos interclubes. Torcedores de outros clubes também observam com atenção, imaginando se revisões similares podem beneficiar seus times ou, ao contrário, criar polêmicas históricas que alterem a percepção sobre conquistas passadas. O impacto do comunicado da FIFA vai muito além do próprio Flamengo, atingindo diretamente a discussão sobre a legitimidade de títulos internacionais no futebol sul-americano. Analistas esportivos destacam que revisões históricas desse porte podem influenciar rankings, estatísticas de clubes e até decisões sobre exibições de troféus em museus e eventos oficiais. Rumores apontam que a atualização incluiu reavaliações de partidas internacionais antigas, competições que anteriormente não eram consideradas oficiais, e títulos disputados em formatos que, à época, não seguiam rigorosamente os padrões internacionais de homologação. Isso reacende o debate sobre a importância do contexto histórico na validação de conquistas esportivas e evidencia como documentos, atas e registros antigos podem ganhar nova relevância décadas depois. O Flamengo, por sua vez, teria recebido instruções para fornecer documentação adicional e esclarecer detalhes sobre algumas campanhas históricas, processo que tende a gerar mais especulações na mídia esportiva. Em conversas informais, dirigentes e ex-atletas comentam que, se confirmado, o reconhecimento pode reforçar a imagem do clube internacionalmente, influenciar negociações de marketing e até aumentar o valor de patrocínios. Ao mesmo tempo, críticos questionam o critério utilizado, sugerindo que mudanças tão significativas devem ser cuidadosamente justificadas para evitar comparações com outros clubes que também disputaram competições internacionais e não receberam reconhecimento semelhante. A atmosfera em torno do Flamengo e da FIFA é, portanto, de expectativa, tensão e curiosidade, com todos aguardando ansiosamente o desfecho desse processo que já está mexendo com a história do futebol brasileiro. As repercussões dentro do Flamengo foram imediatas, com dirigentes e membros da comissão técnica participando de reuniões emergenciais para discutir a melhor forma de lidar com o comunicado da FIFA. Entre torcedores, surgiram especulações sobre possíveis homenagens, exibições de troféus e até campanhas comemorativas caso a atualização oficial reconheça novos títulos. Nos bastidores, fontes afirmam que a cúpula do clube está trabalhando para consolidar arquivos históricos, entrevistas de ex-jogadores e provas documentais que possam reforçar a legitimidade das conquistas contestadas. Jornalistas especializados em futebol nacional e internacional comentam que essa movimentação do clube é estratégica, pois uma eventual confirmação da FIFA colocaria o Flamengo em uma posição de prestígio ainda maior, alterando rankings históricos de clubes sul-americanos e mundiais. A expectativa é de que, nos próximos dias, haja uma intensificação das negociações e reuniões com representantes da entidade máxima do futebol, aumentando o burburinho em torno da situação. Além disso, o fenômeno provoca discussões nas redes sociais, com torcedores de outros clubes questionando a validade das reivindicações e provocando debates acalorados sobre justiça esportiva e critérios históricos. O clima de suspense aumenta à medida que a comunidade esportiva observa cada movimento do Flamengo, tentando prever os impactos de uma possível confirmação oficial de títulos. A análise detalhada de arquivos, imagens de partidas, regulamentos antigos e depoimentos de ex-atletas parece ser a chave para o desfecho deste enredo que mistura história, emoção e expectativa. Especialistas em história do futebol comentam que a atualização da FIFA, mesmo sem um anúncio público definitivo, já tem o potencial de gerar impactos significativos no modo como clubes brasileiros são percebidos internacionalmente.
Rumores indicam que revisões similares no passado ocorreram em casos de clubes europeus e sul-americanos, mas raramente de forma tão direta e explícita como o aviso enviado ao Flamengo. Este movimento pode abrir precedentes para que outras entidades ou federações nacionais reavaliem títulos antigos, o que, consequentemente, reescreveria parte da história do futebol em diversos países. A complexidade do processo envolve validação de documentos oficiais, conferência de regulamentos históricos e consultas com especialistas em história do esporte, além de considerações sobre mudanças de regras ao longo do tempo. Torcedores e comentaristas especulam sobre quais competições poderiam ser reconhecidas ou revistas, com apostas que vão desde títulos da Copa Intercontinental até conquistas de torneios menos divulgados. A pressão sobre o clube aumenta, mas também cresce a expectativa de que, se a FIFA confirmar oficialmente a atualização, o Flamengo terá um marco histórico significativo, potencialmente alterando rankings de clubes e influenciando o marketing internacional da equipe. A história se torna viva novamente, com cada detalhe de arquivos antigos podendo influenciar diretamente o reconhecimento de conquistas que pareciam consolidadas há décadas, e a curiosidade global em torno do caso só aumenta. O burburinho gerado pelo aviso da FIFA reflete uma mistura de expectativa, especulação e tensão, que atravessa fronteiras e mobiliza jornalistas, comentaristas, ex-jogadores e torcedores de diferentes clubes. As apostas sobre o impacto real dessa atualização variam, com alguns especialistas defendendo que qualquer reconhecimento adicional de títulos reforçaria a legitimidade histórica do Flamengo e validaria momentos importantes do futebol brasileiro no cenário mundial. Por outro lado, críticos argumentam que mudanças tardias podem gerar precedentes perigosos, criando situações de disputa por reconhecimento de conquistas já consolidadas, o que poderia abrir caminho para debates jurídicos e questionamentos sobre regulamentos antigos. Rumores indicam que a FIFA estaria avaliando detalhadamente cada evidência fornecida pelo clube e comparando com informações de arquivos internacionais, entrevistas e registros de competições. A comunidade esportiva acompanha de perto, discutindo possíveis desdobramentos e imaginando como a narrativa do futebol brasileiro poderia ser alterada caso o reconhecimento se confirme. Em meio a tudo isso, o Flamengo se posiciona discretamente, reforçando a ideia de que a documentação histórica está sendo organizada e validada, enquanto torcedores seguem alimentando especulações em redes sociais, fóruns e programas esportivos. Este episódio prova, mais uma vez, que a história do futebol não é estática e que mesmo conquistas antigas podem ganhar novos contornos, colocando clubes, jogadores e torcedores no epicentro de debates que misturam paixão, memória e expectativa global. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!